Hoje eu fiz o trade mais difícil de ser realizado por todos os day traders. Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço day trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico, e nesse canal a gente fala de day trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo do day trade na conta real, no melhor estilo skin the game, arriscando a própria pele, onde eu mostro as minhas operações day trade do começo ao fim, e no final eu mostro meu relatório de trade para comprovar que o meu método é consistente e lucrativo. Se você assistir esse vídeo do começo ao fim, você vai aprender alguma coisa com relação a day trade e a fazer 5 de 1. E o que é 5 de 1? É fazer 5 dígitos dentro de um mesmo mês, ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mesmo mês. E eu vou pedir para você dar seu like, ativar o sininho e se inscrever no canal, porque day trade na conta real, todos os dias, você só vê aqui. Vamos direto para o índice 1560 nessa volta do feriado americano para entender o que está acontecendo e pincelar para vocês. Agora são 9h57 da manhã, olha aqui na parte superior do gráfico, praticamente vai abrir o mercado à vista logo mais, tá? Então a gente vê aqui o candle da primeira hora, lado direito da tela, olha ele se formando aqui, ele devolveu esse movimento de queda, formando aqui um topinho duplo, numa zona de consistência, que era essa parte superior aqui, esse último topo formado. Isso significa que se a gente romper aqui a zona do pescoço, a gente pode dar continuidade nessa queda, fazer um pullback por uma boa entrada. E a FR trabalha nesse momento abaixo da linha dos 50%, sinalizando que sim, podemos ter sequência de queda. E o volume financeiro foi acima da média móvel de 20 períodos aritmética no preço, na parte inferior do gráfico. Isso já era de se esperar, porque ontem, como o volume financeiro foi muito baixo, hoje um pouquinho mais de volume financeiro no candle da primeira hora já superaria essa região. Qual que é o complicador aqui? Vamos dar uma olhada lado esquerdo da tela. Eu vou pegar aqui a ferramenta pincel só para evidenciar para vocês aqui, lado esquerdo. E a FR nesse momento do 15 minutos está estressado. Olha aqui, lado esquerdo da tela onde eu passei o pincel. Ou seja, isso significa que a gente precisa de um pullback um pouco mais forte e temos aqui uma média móvel de 200 períodos aritmética bem em cima da região dos 15 minutos. Então aqui deixa um pouco mais complicado, mas a gente vai esperar se configurar. Vamos direto rapidamente aqui para o dólar, lado direito da tela. O dólar fez um movimento forte de queda, devolveu todo esse movimento na alta, segurando aqui na média móvel de 200 períodos. O volume financeiro foi bem acima da média de 20 períodos dentro do volume, e a FR nesse momento está fazendo um movimento aqui muito próximo da linha dos 50%. Tá tudo muito nebuloso, voltamos agora com o feriado americano, acabou de abrir o mercado à vista, vamos com cuidado e cautela. Assim que aparecer uma oportunidade eu vou voltar e mostrar meu trade completo para vocês e explicar por que da entrada. Então, como eu sempre digo aqui, day trade a gente mais espera do que opera. Vamos aguardar, pessoal. Vamos lá, pessoal. Hoje aconteceu algo realmente bem impactante. São 3h12 da tarde e eu quero mostrar para vocês no detalhe. Então, antes eu quero falar com vocês porque realmente foi algo impressionante de se ver. E tem alguns eventos no mercado, algumas coisas que acontecem que realmente nos chamam a atenção. E eu vou dizer para vocês com todas as palavras, hoje, definitivamente hoje, eu fiz o trade mais difícil de ser realizado por todos os day traders. Essa é a realidade, vou mostrar para vocês no detalhe e é realmente algo de deixar a gente sempre mais pensativo, né? Vamos direto aqui para o gráfico, 5 minutos, seguindo o mesmo ritmo aqui, vou mostrar o gráfico para vocês. Vocês já repararam aqui do lado direito, não tem nada, não existiu operações hoje no índice. E o day trade mais difícil de se fazer, que eu vou dizer para vocês ao final, vocês vão entender. Olha só, o mercado ele estava literalmente apontando um movimento de baixa aqui no índice, para dar uma sequência no movimento de queda. O que eu disse hoje, se você assistiu o Bom Dia Day Trader, você sabe que eu falei, olha, hoje o índice tem um indicativo de permanecer mais lateral, mas a gente tem que esperar o movimento da primeira hora ali, que vai determinar muito do que a gente vai fazer, e com cautela e cuidado. Então vamos devagar, e na sequência, olha só, o mercado abriu, fez o candle da primeira hora e explodiu. Esse forte movimento bem agudo de alta. E foi, de certa forma, um movimento bem elástico. Vamos pegar aqui qual é o volume do movimento, a volatilidade do movimento total, para que a gente possa ter uma noção aqui, ó. Foi mais ou menos ali, a gente está falando de 1.700 pontos, que é o que eu costumo andar o índice. Só que foi 1.700 pontos praticamente ali em 2 horas e 25 minutos de pregão bem direcionais. Notem que ele foi bem direcional, ele foi de uma vez, não teve pullback, ele aconteceu aqui um semi-pullback, digo semi-pullback porque ele não voltou na média móvel de 9 exponencial e continuou a sua explosão. Existiu uma possibilidade de entrada aqui do setup super tendência? Claro que existiu, era possível de se fazer, mas olha só, vamos brincar aqui de algo bem interessante. Notem que no momento dessa entrada nós podemos observar aqui na parte inferior do gráfico que nós temos um IFR divergente. E eu vou evidenciar aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui o IFR e jogar ele um pouco mais para baixo, que ele foi de um extremo a um outro muito repentinamente. Isso é importante da gente evidenciar, tá? Olha isso aqui, ó. Olha o IFR como ele está fazendo esse movimento bem diferente. Olha como ele está caindo. Notem aqui, ele está fazendo topos mais baixos que os topos anteriores. Aí você fala, Adriano, você sempre fala para operar o movimento do preço. Mas quando eu tenho um movimento totalmente forte, agudo, extremo como esse, e quando eu vejo uma divergência num ponto de entrada muito forte,
eu prefiro ter muita cautela, eu prefiro não fazer essa entrada. Ela daria gain? Sim, daria gain, fato, porque ela subiu mais. Mas foi uma entrada que poderia dar um loss grande. Olha o comportamento do mercado totalmente diferente do normal. E ora, se eu tivesse arriscado uma entrada aqui na venda, o que aconteceria? Não teria preço médio, o mercado só iria subir. É por isso que eu espero o mercado fazer uma configuração interessante. Hoje, se eu tivesse entrado na venda na parte inferior do gráfico, que não apontou venda, é importante citar isso, porque o horário que começou a dar essa impulsão foi exatamente às 10 horas, quando eu gosto de operar, por isso que eu tenho essas regras, o mercado explodiu num movimento de alta. Calma que agora a gente vai mostrar o dólar e depois eu quero mostrar para vocês o SP500, para vocês verem que loucura hoje. No mesmo sentido do dólar, e vocês já notaram aqui no dólar, tá? Não tem nada. E calma que vocês já vão entender a operação mais difícil de ser feita hoje. O mercado fez esse forte movimento de queda, bem direcional. Bem direcional, olha só. Ele começou na abertura da manhã abrindo com um movimento estranho, fez um gap de alta, depois fez um movimento de queda, e nesse movimento de queda que ele fez, ele não apresentou nenhuma entrada no setup super tendência, mas aqui para baixo, era 11 horas da manhã, ele deu essa possível entrada. Mas quando a gente olha essa possível entrada, o IFR já tinha estressado, ele não está ainda acima da linha dos 70% quando eu gosto de tomar a minha decisão. Fora que quando eu olho os outros tempos gráficos, que é o 1560, eu também tenho aqui os IFRs todos trabalhando, eu vou evidenciar aqui com a ferramenta pincel, todos eles trabalhando bem abaixo aqui, ó. Olha só como eles trabalham abaixo da linha dos 70%, tanto no 15 minutos do lado esquerdo da tela, quanto no 60 minutos do lado direito da tela. Foi muito direcional e muito agressivo esse movimento, numa explosão. Uma explosão que realmente foi insana. E aí, o que eu sempre sigo? Qual a escola operacional que eu adoto? Eu opero tendência e eu gosto de ver correlação para me sentir mais confortável na minha tomada de decisão. E pode acontecer uma quebra de correlação, mas quando acontece uma quebra de correlação com um movimento muito agudo, realmente me causa estranheza e me deixa ali congelado a ponto de não tomar nenhuma decisão, mesmo que nesse momento, agressivamente, essa foi uma entrada agressiva, eu hesite, eu prefiro defender meu capital nesses momentos. E sim, hoje eu não executei nenhuma operação e essa é a operação, esse é o trade mais difícil a ser realizado, tá? Antes de falar desse trade mais difícil a ser realizado, eu vou mostrar para vocês aqui o SP500. Eu vou até que apertar um pouco o gráfico aqui para poder evidenciar. Notem que o SP500 a todo momento está em queda, tá? Ele está em queda, ou seja, Adriano, mas ele está devolvendo o forte movimento de alta que ele teve até agora. Fato, sim, você está certo se você pensar isso. Isso em algum momento iria acontecer, mas com um índice numa alta aguda, o dólar numa queda aguda, o SP500 correlacionado com o dólar, isso é incomum. E como eu vi uma questão incomum, com uma divergência no índice futuro, com uma pressão do IFR do dólar futuro, com os tempos gráficos de 60 minutos de ambos os ativos que eu opero, índice futuro e dólar futuro, completamente pressionados, foi melhor aqui ficar acompanhando. E eu vou dizer para vocês, eu quero narrar para vocês aqui um momento que isso aconteceu, um momento que eu estava aqui olhando o gráfico. Eu vou dizer para vocês que eu suei frio, faz parte, tá? E por que eu suei frio? Eu já operei explosões de mercado em reversão de tendência. É comum quando você enxerga, quando o mercado nega um movimento. Nega, que eu quero dizer, ele começa a criar volume para fazer um movimento esticado na direção contrária que ele estava apontando. Mesmo com a correlação quebrada, eu já operei isso. A vontade de entrar foi extrema. Vou dizer para vocês que é inevitável. As mãos começam a ficar mais frias, porque o sangue começa a correr mais próximo do peito. A cabeça começa a ficar mais racional, pensando, quero fazer essa entrada. Ou emocional, diria emocional, pensando, quero fazer a entrada, porque a ganância começa a falar mais alto. Acho que esse é o certo, é emocional. A ganância começa a falar mais alto. No momento que a ganância começa a falar mais alto, parece que as minhas pálpebras elas ficam cada vez mais abertas, os olhos mais arregalados, e você fica duro, como se parecendo um cachorro. Sabe um cachorro, quando ele está prestes a atacar alguém, que ele começa a latir, ele começa a ficar mais agressivo, ele começa a ficar mais duro, ele começa a babar, ele quer pular em cima da vítima dele? É mais ou menos isso que eu estava olhando aqui no índice futuro e no dólar futuro. Eu queria entrar comprado no índice no momento da explosão e entrar vendido no dólar. Só que, como eu disse para vocês, eu foco numa única estratégia e é extremamente difícil manter a operação dentro de uma única estratégia. Justamente por isso. Eu vejo outras estratégias operacionais acontecendo. Eu vejo.
Você fala, Adriano, mas por que você não executa? Você sabe, você vê, acontece. Você, inclusive, já falou isso pra gente. Eu sei. Mas no momento que eu começar a clicar em outros perfis operacionais, em outras estratégias, eu vou me arriscar com relação à configuração que eu já tenho dentro da minha cabeça, a programação mental que eu já coloquei dentro da minha cabeça de enxergar somente setup super tendência. Não que eu não enxergue outras coisas, mas que eu começo a entender toda a correlação e toda a análise que eu tenho que ter para operar o setup super tendência. E indiferente se é o setup super tendência ou se é outro setup X que você opera, eu sempre reforço aqui, foca em uma única estratégia operacional. Estratégia essa ampla. Estratégia essa que vai contemplar entrada, vai contemplar saída perdendo dinheiro, vai contemplar saída ganhando dinheiro, vai te dar um limite operacional financeiro que você tem para operar naquele dia, vai te dar o limite, ou seja, qual o objetivo que você tem de ganho, de lucro, a meta que você tem dentro do dia, para quando você chegue nesses resultados, você pare de operar. Então essa é a realidade, esse foi o day trade mais difícil de fazer hoje, foi não fazer nada quando você vê o mercado fazendo tudo. Então pense nisso, não fazer nada quando o mercado está fazendo tudo. Isso é difícil, isso é bem complexo. Mas vamos dar sequência aqui, vamos só olhar aqui por último o relatório de trade para comprovar tudo que eu estou falando. Eu ainda estou um tanto acelerado, tá? Porque eu queria muito, vocês não fazem ideia como eu vi, eu tinha certeza, olha, isso vai, mas eu não posso entrar, então eu me segurei bastante hoje. Faz parte de operar na conta ao vivo, eu acho que essa é a beleza de mostrar aqui minhas operações para vocês. Bom, tá aqui evidente sempre o número da conta para vocês, o número único da única conta que eu opero aqui para mostrar para vocês os meus resultados. Aqui tem a informação com relação ao dia, deixa eu voltar aqui dentro do dia, eu ainda tô abalado, dia 20, eu queria ter tido esse gain, queria muito. A minha ganância tá falando bem alto agora e eu não quero escutar ela. Bom, hoje não teve operação nenhuma. Resumo de operações foi zero, não tem nada. Vamos lá para mensal, tá? Para mostrar a mensal para vocês, para ver como é que tá o decorrer do mês, principalmente num mês como esse, tá? Que a primeira semana do mês, foi a primeira semana antes do carnaval foi ruim, depois teve a semana do carnaval, não teve muito a se fazer. Tive 2 dias bons logo na semana, nos 2 dias sequentes do carnaval, e começou essa semana aqui, temos 2 semanas praticamente para se operar no mês. Enfim, eu tive 4 operações do mês, 2 dias de gain, até que o resultado tá bom, não posso negar, um resultado positivo, mas que deixa a gente sempre mais atento. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Vencer a ganância é toda uma batalha diária. Vencer a ganância é uma batalha diária. E essa batalha diária, às vezes, ela exige muito da gente. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham tido um dia maravilhoso. Espero vocês amanhã às 8h30 da manhã no Bom Dia Day Trader, como eu sempre falo no final dos vídeos aqui. Até o próximo dia de trade, até o próximo Day Trade.